Os grupos do Programa de Esquizofrenia da USP e o Programa de Esquizofrenia da Unifesp, da USP liderado pelo professor Hélio Elks e o da Unifesp liderado por mim, Rodrigo Bressan, eles se uniram para ensinar as pessoas a fazer diagnóstico de refratariedade e tratar a refratariedade efetivamente. Esse produto, esse vídeo, faz parte dessa iniciativa de ensinar os médicos a tratar melhor esses pacientes e parar de negligenciar aqueles que precisam do uso da clozapina. Cada vez está mais claro que o uso da clozapina pode mudar o desfecho desses pacientes, mas está mais claro ainda que o uso deve ser mais precoce. Porque se a gente usa antes, eles tendem a piorar ou deteriorar muito menos do que eles deterioram atualmente. Cerca de 30% a 50% dos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia não respondem satisfatoriamente ao uso de antipsicóticos convencionais ou de primeira geração ou antipsicóticos de segunda geração. E esses pacientes são denominados refratários ou portadores de esquizofrenia refratária. Esses pacientes têm, sem dúvida, uma pior qualidade de vida, por isso, eles têm um número maior de internações, a gravidade desses pacientes em termos psicopatológicos é muito maior, eles têm uma maior taxa de suicídios, um maior índice de perdas cognitivas e, com tudo isso, um pior prognóstico. Como vocês puderam notar nas palavras do professor Hélio Elks, entre 10 especialistas em esquizofrenia recomendam o uso da clozapina para portadores de esquizofrenia refratários a tratamentos convencionais. E qual a porcentagem dos portadores de esquizofrenia que são refratários a tratamento convencional? Nós fizemos uma pesquisa no CAPS Itapeva e no programa de esquizofrenia da Unifesp, o PROESC, e nós chegamos a entre 30% e 35% de refratariedade. Mas qual a nossa preocupação? Foi que, quando nós fomos ver quantos desses tinham tomado clozapina, nós vimos que no PROESC apenas 42% deles tomaram clozapina e no CAPS Itapeva apenas 12%. O que isso significa? Isso significa que 88% dos pacientes refratários do CAPS Itapeva estão sendo negligenciados. E no PROESC é em torno de 50%. É isso que nós temos que mudar. E como é que nós mudamos isso? Ensinando os médicos a reconhecer a refratariedade, a notar que sintomas residuais não são interessantes e mudam a evolução quando nós tratamos efetivamente, e ensinando as pessoas a usar a clozapina. É muito importante que não se confunda esquizofrenia refratária com, em primeiro lugar, cronicidade. Já se falou assim, que todo paciente que é crônico é refratário, porque a doença crônica, ele é, portanto, refratário. Não é verdade. Diabetes é uma doença crônica, mas o paciente pode responder ao tratamento. Hipertensão, a mesma coisa. Então, refratariedade refere-se à não resposta à medicação e não cronicidade. O paciente pode ser crônico e responder ao tratamento. Outra coisa é que ele não adere ao tratamento, que ele resiste ao tratamento. É outra coisa, isso não é refratariedade. Há fatores que devem ser excluídos no diagnóstico diferencial de esquizofrenia refratária, como é o caso de dependência de substâncias ou a presença de doenças físicas que podem estar com os seus sintomas determinando que o paciente não tem uma boa adesão ao tratamento, a intolerância medicamentosa, a tomada irregular de medicação, o relacionamento médico-paciente insatisfatório e, sobretudo, a dosagem insuficiente. Pacientes com esquizofrenia refratária, na época que foi introduzida ou reintroduzida a clozapina no arsenal terapêutico, em 1988, eram definidos por critérios tais como
uma história ruim de resposta a tratamento, com 3 tratamentos anteriores, um mau funcionamento social, gravidade importante da psicopatologia, com muitos sintomas psicóticos medidas pela BPRS, que é uma escala, e além disso eles eram tratados com doses altas de haloperidol e se não respondessem, o diagnóstico de esquizofrenia refratária era confirmado. Esse critério foi muito importante, embora muito restrito, para definir o que era esquizofrenia refratária, pois só assim puderam ser selecionados os pacientes para o estudo que retomou a clozapina, que foi o estudo de Kane, em 1988. E então, o que se viu é que a clozapina apresentava, sim, uma resposta muito melhor que a clorpromazina em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia refratária pelos critérios que nós antes havíamos descrito. Hoje em dia, o diagnóstico de esquizofrenia refratária é estabelecido na base dos algoritmos para o tratamento da esquizofrenia, de um modo geral. Um deles, que é o TMAP, Texas Medication Algorithm Project, determina que um paciente deve ser tratado em monoterapia com um antipsicótico de preferência de 2ª geração por um certo período. Se houver resposta, ele vai para a manutenção. Se não houver resposta, ele vai para um 2º tratamento com um 2º antipsicótico de preferência de 2ª geração também. Se houver resposta, ele vai para a manutenção. Se não houver resposta, ele vai para ou clozapina ou para uma outra tentativa com um 3º antipsicótico ou mesmo um antipsicótico de 1ª geração. Então, como nós estamos vendo, o que define a refratariedade é pelo menos a presença de 2 tratamentos anteriores com antipsicóticos, ou de 1ª ou de 2ª geração. O algoritmo IPAP, do qual nós participamos, é um algoritmo internacional, International Psychopharmacology Algorithm Project, que pode ser acessado no site www.ipap.org. E este algoritmo define alguns passos muito importantes para o diagnóstico e tratamento da esquizofrenia e da esquizofrenia refratária. Então, nesse sentido, o que é esquizofrenia refratária de acordo com um algoritmo como o do IPAP? É um paciente que não respondeu a 2 tratamentos com doses adequadas de um antipsicótico em monoterapia por um período, então, no máximo de 12 semanas, ou seja, 4 a 6 semanas no 1º tratamento, 4 a 6 semanas no 2º tratamento. Então, se o paciente não respondeu a esses 2 tratamentos, ele é considerado refratário e ele tem indicação de clozapina. A cada ponto do tratamento, é muito importante que tenhamos em mente vários aspectos que ocorrem durante o tratamento da esquizofrenia, que são muito comuns, como risco de suicídio, catatonia, agitação ou violência, falta de adesão, depressão ou sintomas do humor, abuso de substâncias. Se o paciente está na fase prodrômica ou no 1º episódio, e se ele tem efeitos colaterais induzidos pelos antipsicóticos.